Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, ou seja, aqui embaixo, tem as informações da gravação privada que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Tem também as informações dos meus livros, como você adquire, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, tudo bem? Tudo. Eu estava vendo um vídeo seu no YouTube. Eu estou me relacionando com um rapaz há pouco tempo e faz apenas 2 meses que ele terminou com a ex. Eles namoraram 2 anos e 7 meses. Tenho dúvida se ele não está me usando para esquecê-la. Será que eu dou um tempo para ele ou eu vou com calma e vejo no que vai dar? Eu admito, ele é um moço muito trabalhador, educado. O que eu faço? Aliás, eu falei errado, não é e-mail dele, é e-mail dela. E aí termina, é um e-mail super curtinho, mas é um assunto que merece a gente avaliar com certeza. Olha, faz apenas 2 meses que ele terminou com a ex. Eles namoraram 2 anos e 7 meses. Aqui parece aqueles professores que estão fazendo exercício de matemática, vai pegando os números. Olha, 2 meses. Agora, eles namoraram 2 anos e 7 meses. Agora você pega X, no valor de X você substitui. Tenho dúvida se ele não está me usando para esquecê-la. Um relacionamento de 2 anos e 7 meses. Faz 2 meses que ele está separado. É recente? É. É um relacionamento que durou muito tempo e é recente o término. Só que a gente tem que entender o seguinte, meus amores. Isso aqui, diferente dos exercícios de raciocínio lógico que a gente vê, por exemplo, né? Principalmente para concurso. Quando a gente trabalha com as emoções, com o comportamento humano, não segue esses raciocínios exatos. Então, uma coisa é válida para isso, para aquilo. Cada situação tem um contexto específico. Então, há casos em que isso aqui pode ser verdade. Há casos em que uma pessoa que namorou tanto tempo e agora faz pouco tempo que terminou, talvez esteja me usando para esquecer a outra pessoa, ou te digo mais, esteja me usando para causar ciúmes na outra pessoa. Tem essa ainda. Então, há casos em que isso acontece? Sim. Agora, há casos em que isso não está acontecendo? Também. Entre muitas outras, possibilidades. Eu estou trabalhando com as duas aqui, só para dar a nível de exemplo. Há casos, por exemplo, que a pessoa ficou 2 anos e 7 meses, ou seja, já estava quase indo aí para 3 anos de namoro, só que nos últimos meses o relacionamento só vinha de mal a pior. Então, nos últimos meses era só desgaste, só briga, a pessoa não aguentava mais aquilo. E talvez o que unisse as duas pessoas ainda era muito mais apego e ego do que sentimento. Por isso que brigavam tanto. Porque tinha muito mais apego, comodismo, ego, aquele sentimento de não vou deixar a pessoa porque não quero ver ela com outro, sabe? Do que sentimento mesmo. Aí vem desgaste, pum, acontece o término. A hora que acontece o término, a pessoa sente. Por mais assim, por pior que seja a relação que a gente esteja vivendo, a gente sempre sente um pouquinho. É que tem relação que estava muito tóxica mesmo. Então, a hora que você sai dela, você sente alívio do que dor. Mas o que acontece? A pessoa sai deste relacionamento e talvez ele estava tão desgastado a relação que quando eu saio da relação já não tinha sentimento. É o que eu estou dizendo. Tinha apego, tinha ego,
entende? Mas não tinha o sentimento mais. Amor não tinha mais. Então a pessoa sai, nesse momento em que ela está caminhando, e que ela até fala que não quer nem mais relacionamento, porque isso dá muito trabalho, nossa, pelo amor de Deus, não é? Ela pode conhecer alguém e se interessar pela pessoa e começar de fato a gostar da pessoa e não tem mais nada a ver com aquela relação que acabou. Por quê? Porque já não tinha sentimento. Então, meus queridos, André, e como que eu vou saber se é uma coisa ou outra? Eis o dilema. Talvez a gente possa perceber alguns sinais, entende? Mas assim, ainda assim é difícil perceber esses sinais, porque eu poderia usar aqui como exemplo, você perceba, por exemplo, se a pessoa se incomoda ainda com a outra. Mas o fato de eu me incomodar com a outra pessoa, com a minha ex, por exemplo, no caso dele, ele se incomoda muito com ela ainda, tal, pode significar um sentimento não resolvido ainda? Então, esse incômodo caracteriza até um certo ciúme, sabe? Pode ser isso? Pode, mas pode ser simplesmente porque eu peguei tanto ranço da pessoa que me incomoda vê-la. Por isso que eu estou dizendo. É difícil, inclusive, você analisar sinais. Será que a pessoa tem interesse pela outra ainda? Hein? Por isso que eu digo, nós somos uma caixinha de surpresas, meus queridos. E diferente das equações matemáticas, dos raciocínios lógicos, em que a gente chega numa resposta lógica, quando a gente trabalha com o comportamento não é bem assim. Porque, tá vendo? Igual o exemplo que eu dei aqui. Um incômodo pode tanto significar uma coisa quanto outra. Pode significar que eu ainda tenho resquícios de um sentimento, como pode significar que eu tenho ranço da pessoa. Então, não há como, sabe, por A mais B eu saber. Eu só diria o seguinte, fique atenta, não se entregue tanto, certo? Não se entregue tanto, perceba algumas coisas. Ele faz questão de repente, estar num lugar onde a ex está para me mostrar ao lado dele. Pode significar que a pessoa, que esteja querendo fazer ciúmes para outra pessoa. Aí é que tá. Ou pode significar que eu tenho tanto ranço daquela desgranhenta, sabe, ela me fez tão mal que eu quero mostrar realmente para ela que eu tô super bem e que o mal que ela me fez não prevaleceu. Aí, ó. Por isso que eu digo, é muito difícil. É uma situação que tanto pode significar e pender para uma coisa, quanto pode ser outra. Então, não tem como a gente fechar uma coisa assim. Não tem como eu gravar um vídeo aqui, olha, dicas para você saber se a pessoa está realmente te usando ou não. Aliás, não existe isso, né? É o que eu sempre falo aqui. Existe a realidade ali, concreta, fatos, contexto, particularidades de cada história. Se eu estivesse lendo talvez a história de alguém que está passando por essa situação e a pessoa está lá detalhando, realmente esmiuçando os detalhes para mim, talvez a minha concepção fosse ou partir para um lado ou partir para o outro. Olha, minha querida, realmente, a partir dos detalhes que você tem me dado, essa pessoa ainda está com um sentimento não resolvido em relação à ex. Olha, meu querido, a partir do relato que você me mandou e detalhou aqui, a menina que você tá, ela tem, na verdade, ranço, tem ódio desse ex dela, tal, não sei o quê, papapá. Mas aí é uma questão realmente da análise do caso concreto, a partir das características específicas daquele caso. Jamais poderia criar aqui um critério único que serviria para todos os casos, por exemplo. Por isso que a gente tem que sempre estar atento, e muitas vezes procurar uma ajuda profissional para nos auxiliar nesse processo, certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Quando você se inscreve, você é notificado, inclusive das lives, que vai aí ao ar 5h30 da tarde, tá bom? De segunda a sexta. Então, é importante você ser inscrito. É avisado das postagens na comunidade, quando abre para perguntas, por exemplo. E claro, se você curtiu, dá o seu joinha.
Compartilhe com seus amigos, pode ser útil para muitos que estão passando por esta situação. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.